Olá, gente, tudo bem? Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala da relação que nós temos conosco e com o mundo à nossa volta, duas coisas são muito importantes: a autopercepção, que gera autoconsciência. Essas duas ferramentas, elas nos auxiliam a transformar as coisas na nossa vida e a lidar com a nossa realidade de uma forma diferente. Nós conseguimos perceber os grandes ensinamentos que existem por trás de pequenos eventos simples do nosso dia a dia. Hoje pela manhã aqui em casa aconteceu uma situação interessante. A minha filha, depois do almoço, veio com um ralador, que é aqueles potinhos com tampa que funciona como ralador, querendo ralar um tomatinho cereja. Eu disse para ela: filha, tomate não é para ralar, né? Mas também não expliquei por que o tomate não era para ralar. Tava ali na minha função, né, de terminar o almoço e tal, e acabei não falando. Daqui a pouco ela disse: vou ver outra coisa para ralar então. Foi lá na cozinha, falou: vou ralar uma cenoura. E deixei ela experimentar isso. E ela ralando a cenoura, passou alguns minutos, ela veio chorando, com o dedo machucado. Ah, meu Deus, meu dedo e tal. Fui olhar pro dedo dela, tava sangrando um pouquinho, né? E qual foi a minha reação automática? Movimento completamente reativo, né? Foi dizer: viu? Eu falei que você ia se machucar. Na hora que eu falei isso, eu fiquei pensando: nossa, essa fala não é uma fala nada positiva e nada acolhedora. Ela é uma fala punitiva, né? E ainda uma fala um tanto no controle, onde eu digo entre linhas que se ela tivesse me ouvido, ela não teria sofrido. Quantos de nós já ouviram isso na vida, né? E quantos de nós ficam muitas vezes num estado de indecisão, de confusão, porque a gente não sabe se a gente tem que fazer aquilo que a gente tem vontade ou se a gente tem que fazer aquilo que o outro diz que a gente precisa fazer. E isso nos afasta da relação de confiança que nós temos que construir conosco. Nós temos que construir, temos que estimular. E na hora que eu me dei conta disso, eu falei: nossa, essa frase não é uma frase muito boa. Ela não é uma frase construtiva. E aí nós voltamos, tá ali ela entrando no vídeo. Aí nós voltamos lá pra cozinha, né, Juju, que tá de pijama aqui, de blusão, de roupa de quarentena em casa. Nós voltamos lá pra cozinha e eu chamei ela pra... Eu pensei: nossa, essa frase não é nada construtiva. Fui lá na cozinha, peguei o ralador, vi o ralador em cima da pia e disse pra ela, né: filha, quando a gente tá ralando uma coisinha assim mais dura, quando você for ralar uma coisinha assim mais dura, é bom não deixar chegar muito num pedacinho pequeno, porque aí fica muito mais fácil da gente machucar o dedo, né? Aquela machucou, toda descabelada. Fica muito mais fácil, tá doendo ainda, né? E aí, o meu filho lá da sala, eu chamei ela e fui explicando, né, coisas que ela podia ralar e tal. Ela tava um pouquinho na sala, um pouquinho na cozinha, e o mais velho pegou e disse assim: nossa, mãe, trazendo um sublinhado para a diferença daquilo que eu tinha dito primeiro e daquilo que eu estava dizendo depois. E vocês percebem o quanto que essa segunda fala, ela é construtiva e positiva, inclusive para a forma como ela vai lidar com os fracassos, sucessos, erros, dificuldades, desafios que ela for atravessar na vida? Muitas das nossas crenças se constroem assim, com frases que a gente vai ouvindo e vai tomando como verdade. Inclusive nessa época de infância, que é um dos momentos onde a gente mais introjeta informação sem ter essa consciência de avaliar se aquilo é realmente uma verdade ou não. Tive que cortar aqui e começar de novo, mas vamos lá. Então, como eu estava dizendo, essa conversa que a gente recebe, essas falas que a gente recebe, muitas vezes ficam sendo a base das falas que nós temos conosco, que nos impedem de prosseguir muitas vezes. Nós acabamos, né, enfrentando, experimentando a dor ou o erro que faz totalmente parte da nossa vida e acabamos não conseguindo lidar com naturalidade diante disso. E eu percebo isso muito na relação que eu tenho com os meus filhos. Esses dias eu vi um filme chamado Um Dia na Vizinhança e tinha uma frase muito legal que falava assim: ser pai ou mãe nos dá a chance de para que a gente cresça.
né? Então são muitos desafios. Eu tava fazendo vídeo aqui e ela entrou. E aí entrou e tal, daqui a pouco ela começou a pular, daqui a pouco eu não tive como continuar o vídeo, né? E eu parei, lidei com essa questão, também tendo que falar sobre isso. E cada vez mais eu vou percebendo que no nosso dia a dia, com os filhos, nós temos muitos desafios que tocam profundamente a relação que nós construímos conosco. Quando nós olhamos para essa criança representada pelos nossos filhos, e para quem não tem filho, você olha para a criança que você foi, você vai entender muito da conversa que você mantém com você, de como você lida com os seus movimentos, com os seus supostos fracassos, seus sucessos, de como você consegue se autoacolher, ser positivo em relação, né, às tentativas que você tem diante da vida, aos seus aprendizados, ao seu desenvolvimento. Então hoje eu queria falar sobre isso para que a gente pudesse perceber essas vozes internas, né? Que frases que eu hoje continuo repetindo para mim na minha vida. Eu estou sendo construtiva e acolhedora comigo? Esse exercício para quem já é pai ou mãe, para fazer com os filhos é muito legal, porque esse observar aquilo que você diz para o seu filho e as maneiras que você tem, as formas que você tem de agir, isso tudo ajuda. Oh, um gato se coçando ali, hoje não. É um gato que pula, é um gato que vai, a criança que entra. E isso tudo trabalha. Essas questões que atravessam o nosso dia a dia, nosso cotidiano, elas trabalham muitos aspectos em nós. Muitos aspectos. Muito relevantes para o nosso crescimento, para o nosso processo evolutivo. Então você não precisa sair da sua vida para chegar no nível de crescimento, de amadurecimento que você busca. Você precisa cada vez mais estar presente na sua vida. Estar atento ao que você diz, a como você se movimenta. Deixar de lado o chicotinho da culpa e pensar de que forma eu posso agir diferente, fazer diferente, que frase, que conversa, que diálogo eu posso estabelecer comigo e com o outro, diferente desse que eu venho tendo e que de repente não está sendo tão positivo, não está sendo um diálogo tão construtivo. Então fica essa dica para que você se perceba, para que você consiga retirar do seu dia a dia esses aprendizados e construir, né, ações e não reações, e quando construir reações que você possa percebê-las e transformá-las cada vez mais. Um beijo, uma linda semana e até mais. Namastê!